Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma conferência do curso de autoconhecimento. Esta conferência é muito interessante, é a continuação dos dois temas anteriores. Nas duas últimas conferências falamos das montanhas da iniciação, ou dos 3 trabalhos que devemos fazer para alcançar a autorrealização íntima do ser. Hoje veremos o último trabalho. Falaremos sobre a montanha na qual se desenvolvem completamente, e se fundem em nós, os aspectos do amor. Então o amor estará integrado à sabedoria, alcançando a liberação total como seres imortais. Com este trabalho nos tornaremos homens absolutos, centelhas divinas que podem circular livremente pelo universo, pois são os deuses do universo. É este o caminho que propomos e ensinamos neste curso, e que temos desenvolvido nestas conferências. No trabalho da primeira montanha, a montanha do Gênesis, ou nascimento através das águas, vimos que todos começamos com 3% de consciência livre, e 97% de essência aprisionada e condicionada pelo ego. Começamos a trabalhar com os 3 fatores para a revolução da consciência e passamos a utilizar a trindade, verdadeiro, justo e útil, para aplicá-la como filtro para alcançar o quaternário. Estes são os 4 aspectos da retidão, que nos permitirão poupar energia: o reto pensar, o reto sentir, o reto agir e o reto falar. Com esse processo ocorrerá a poupança e purificação de nossa energia e, como consequência, o despertar do fogo sagrado em nossa coluna vertebral, o que possibilitará a regeneração e a criação dos corpos solares. Passaremos de simples animais racionais a homens verdadeiros, com uma constituição interna quíntupla. Nos tornaremos naquela poderosa estrela de 5 pontas, que representa o homem autêntico. Se nesse ponto, quando a escolha do caminho nos for apresentada, escolhermos o caminho direto, então a alma humana, que é representada por um triângulo que sobe, se unirá à alma divina, o triângulo que desce, dando origem ao matrimônio perfeito, representado na estrela de 6 pontas. Dessa união nascerá o Cristo íntimo. Terminamos a primeira montanha com aproximadamente 84% de consciência livre e desperta. A tríade composta por Manas, a alma humana, Buddhi, a alma divina, e Atman, o íntimo, que compõe nosso espírito, se desenvolverá no trabalho da segunda montanha. A obra da segunda montanha, que estudamos na conferência passada, que é a montanha da morte e da purificação através do fogo, a montanha do Apocalipse, começa com o Natal do coração. Este é o nascimento em nós do Cristo íntimo, que é o fogo do fogo, a chama da chama, essa força revolucionária que vem fazer todo o trabalho da segunda montanha, que implica a criação dos 7 corpos de ouro e a abertura das 7 igrejas de sabedoria. Esta obra está representada pela estrela de 7 pontas. Uma vez alcançado o ponto de criação do corpo causal de ouro, o Cristo interior começará a viver internamente todo o processo da via sacra. Ele deve ser crucificado, deve pagar o karma duro durante 8 anos, eliminar os 7 aos causas, eliminando assim a totalidade do ego. E depois de descer 3 dias ao inferno, que são as infradimensões deste planeta, para fazer esse trabalho de eliminar todo o ego, ele ressuscita como um ser imortal, sem vestígios de ego e já com 99% de consciência. O 1% faltante é a consciência cósmica, que será integrada durante o trabalho da terceira montanha, que veremos hoje. Assim, a terceira montanha é a morte mística das 2 leis, para se fundirem em uma só. Esta é uma obra dedicada ao sacrifício pela humanidade, pois o mestre que alcança estas alturas deverá assumir a responsabilidade do ensinamento a nível mundial, ou seja, a responsabilidade de garantir que o conhecimento seja mantido no planeta, e de encontrar um discípulo que permaneça à frente do ensinamento, para que possa entrar e permanecer no absoluto. Para alguns será muito fácil fazê-lo, porque já tem seu discípulo avançado. Porém outros ainda terão que conseguir um discípulo. Esse trabalho pode durar séculos ou milhões de anos. A terceira montanha é feita sem cônjuge físico. O casamento físico dura até que a morte o separe. E que morte? A morte de todo o ego. E isso é feito ao terminar a segunda montanha. Ao final da segunda montanha, após a morte do eu causa, permanecemos convertidos em homens serpentes. Aqui devemos recuperar o 1% de consciência que falta, e começar a criar os corpos de luz. A serpente de fogo, que é o Cristo, deve unir-se ao Espírito Santo, tornando-se um Elohim. Nesta montanha, o mestre já é um ser andrógeno. Este é o início da terceira montanha. Os corpos de luz serão criados nesta montanha com a alma divina.
Estes corpos devem ser criados para que o Pai, que é pura luz, possa entrar. Estas são chamadas de iniciações de luz. Este já é um iniciado de luz, porque o eu causa morreu em sua totalidade, o iniciado teve que eliminá-lo 100%. Ele então se torna o filho amado do Pai, um filho da luz. Aquele que atinge esta cristificação total torna-se filho da luz e do amor, porque é uma força universal e cósmica, consciente em todos os momentos, sem perder a individualidade. Esses são os filhos da luz, aqueles que se cristificam totalmente, que não ficam com nenhuma mancha, nem por dentro nem por fora, nem mesmo a sombra do ego. É então que pode regressar ao seio do Pai, cheio de felicidade absoluta e com plena liberdade, pois é a autêntica liberdade. Alcança a imortalidade, onde pode manter seus veículos sem estar sujeito às leis ou ao tempo. É por isso que Jesus tem seu corpo físico com todos os corpos existenciais do ser fora do tempo. Seus corpos nada têm a ver com o tempo porque sempre serão jovens, e como ele quer transformá-los, porque tem o poder da onipresença. Por isso o símbolo do grande sepulcro, e o símbolo da grande cruz, com sua coroa repleta de pedras preciosas vivas, que é o ápice da terceira montanha. O símbolo do sepulcro ou caixão é para a morte que o iniciado tem que passar, para depois crucificar-se como Cristo e colocar a grande coroa, que simboliza a coroa de Rei dos Reis. O símbolo do sepulcro é o símbolo de quando as duas forças morrem para nascer como unidade. Neste ponto ainda é uma trindade e como trindade não se pode entrar no absoluto. Então, após o Cristo se fusionar com o Espírito Santo, que são dois dos três aspectos do amor, ou Deus-Mãe, o terceiro aspecto da Mãe deve fusionar-se, que é Lúcifer, o treinador psicológico. A serpente deve enrolar-se para formar o do Espírito, ou Deus-Mãe. O Cristo derrota o dragão, Lúcifer, em todas as tentações e funde-se com ele. Visto que o Cristo já eliminou o eu causa, Lúcifer não tem mais ninguém a quem tentar. E então permanece Deus-Mãe, que é o amor totalmente integrado. Porém a força do Pai, a sabedoria, a consciência cósmica ainda permanecem do lado de fora. Neste ponto ele se tornou uma dualidade perfeita, porém como dualidade também não pode entrar no absoluto. Somente pode entrar como unidade. Então, quando termina a criação dos corpos de luz, as duas leis são absorvidas em uma, e permanece unido à grande lei, ligado diretamente ao absoluto pela grande lei. Este é o símbolo dos astecas da águia tragando a serpente. A águia é Deus Pai, e a serpente que morde o rabo é Deus Mãe. Eles se unem para tornar-se unidade e a liberação total. O absoluto não pode ser descrito porque é de onde depende a criação e tudo que existe. Está fora da lei porque é a grande lei, de tal forma que tudo sai e volta ao absoluto. As monadas saem do absoluto inconscientes e, ao realizar este trabalho, devem retornar ao absoluto com 100% de consciência, fazer parte da grande consciência e desfrutar da felicidade absoluta. Para ter direito de permanecer no absoluto, o iniciado deve ter deixado um discípulo no caminho, já trabalhando, para poder desaparecer. Enquanto não deixar um discípulo, o iniciado que escolheu o caminho direto e está fazendo a revolução da consciência com os três fatores, não pode entrar no absoluto para ficar definitivamente, tem que entrar e sair. Esta foi a conferência de hoje. Os mestres não nos dão mais detalhes sobre isso, porque o discípulo deve descobrir por si mesmo os triunfos, os pagamentos e tudo o que as hierarquias lhe vão dar pelos seus sacrifícios. Aqui podemos ver uma síntese das três montanhas. Na primeira montanha vamos ir do estado que estamos caídos, criando os corpos físico, vital, astral, mental e causal solares, a alma humana. Na segunda montanha se desenvolve a tríade secundária, também conhecida como espírito. Esta tríade é Atman, Buddhi e Manas, ou os corpos causal, búdico e átmico, que são também a nossa alma humana, a nossa alma divina, e o nosso princípio crístico. Na terceira montanha se faz a integração da tríade primária, que é a força do Espírito Santo, do Filho e do Pai, para se tornar um homem absoluto. Estes 10 aspectos que podemos ver aqui são as mesmas Sefirot da Cabala, ou as 10 partes autoconscientes que constituem o nosso ser, e que com o trabalho interno iremos integrar. Na próxima conferência estudaremos um tema muito interessante, intitulado As 4 classes de Anasmusen, onde entenderemos o que é um Anasmusen, e falaremos sobre a necessidade de deixar de ter um duplo centro de gravidade e nos definirmos neste caminho. Não percam!
Muito obrigado a todos por assistirem esta conferência. Lembramos que podem nos enviar quaisquer dúvidas que tenham sobre qualquer um dos temas, que teremos o maior prazer em respondê-las. Até a próxima!